Pessoal, boa noite. Quinto episódio do Papo de Boteco. Dessa vez eu tenho como convidada aqui uma grande amiga minha, chefe, confeiteira, chocolatier, Juliana Cupini. Gil, obrigado pela presença. Obrigada, vamos começar com um brinde. Primeira mulher entrevistada. Saúde. Gil, conta aqui pra gente um pouquinho da sua história, da sua carreira, como é que você começou. Eu sei que você tinha uma carreira executiva e você largou, abriu mão de tudo isso para realizar um sonho. Conta pra gente como é que foi isso. Primeiro eu vou agradecer, gente, porque eu não tomo cerveja. E aí o boteco foi chique pra me dar um vinho rosé, tá? Mas o boteco é bastante democrático. Temos vinho, cerveja, uísque, champanhe. O que o cliente quiser a gente tem pra atender. Viu só? Combinando com o look, com tudo. Isso aí. Conheço o Fernando faz quase 19 anos, então faz 20 anos que eu tô trabalhando com confeitaria profissionalmente. Então, você pegou quase toda a minha história, então tem um caminho longo aí. Minha família tem um pouco de confeiteiras, vamos dizer, em Marília, que é interior da cidade, São Paulo, Brasília, e tem muitas coisas da minha avó. Então, desde os 6 anos eu fazia receita com a minha avó no fogão, e brigadeiro, principalmente, né, que é todo mundo Ou seja, ama. Você faz doce desde cedo, desde criança já faz doce, tá certo. E aí, com 14 anos eu já chegava em casa, fazia lição e tal, fazia bolo, embrulhava bonitinho, fazia aquele bombom de morango maravilhoso e levava pra escola pra vender. Depois começou a brincadeira, foi pra faculdade, aí eu quis fazer Páscoa. Aí eu falei, gente, preciso fazer Páscoa, que é completamente diferente, né? Chocolate é pura técnica e tal. Fiz a primeira Páscoa. E eu combinei comigo desde aquela vez que todo o dinheiro que eu ganhasse fazendo minhas coisas, eu ia investir para começar um negócio meu. Então, quando eu já fiz, eu tenho um pouco de história porque meu pai também é autônomo, minha irmã também veio com isso um pouco no sangue, e eu queria ter o meu próprio negócio. Então, eu fiz administração de empresas na PUC. Na época eram 5 anos, eu fiz o último ano especializado em Bolsa de Valores, porque meu pai trabalha no mercado financeiro, mas depois eu vi que ia ser muito difícil trabalhar com isso, porque o mercado para mulheres ainda tinha aquela coisa do pregão, então as mulheres só ficavam no CATS, era só computador na salinha. Eu falei, eu não quero isso, não quero banco de operação, para fazer mesa de operação em banco. E aí eu comecei a estudar mais, então eu pegava o dinheirinho que eu ganhava e ia pra fora fazer um curso, ia visitar uma feira, e isso é uma rotina minha até hoje, nesses 20 anos. E numa dessas minhas loucuras eu fiz uma Páscoa, ganhei um dinheiro, nas férias do meu trabalho, que aí que acontece, obrigada. Eu trabalhava na Arno, eu comecei como estagiária, né, como eu fazia administração, depois eu fui pra Vivo. Ainda era telecelular na época, eu peguei a transição, que foi super bacana, né? Pegar uma empresa enorme, porque eu queria aprender como eram as áreas, os setores dentro de uma empresa. Eles me proporcionaram uma parte do meu MBA em Marketing de Serviços, que foi onde eu te conheci, na SPM. E eu já sabia... Fala quando, tá? Não vamos falar, né? Não precisa, gente, não precisa. E depois eu resolvi fazer esse curso em Chicago, que é de bolos, na Wilton School of Cake Decorating, que é uma escola especializada em bolos decorados. Eu nunca tinha mexido com pasta americana. Mas nessa época você ainda estava na Vivo? Não, eu ainda estava na Vivo. Eu pedi férias e fui para lá fazer o curso. Quando eu voltei, eu decidi pedir a demissão. Aí minha família arrepiou o cabelo. Como que eles viram? Como que eles viram essa sua decisão? Filha, você tá louca? Você tá louca, a primeira coisa, você tá louca, mas assim, eu tenho muito apoio da minha família, não posso reclamar. Se assustaram porque falaram, você vai abrir mão de todos os benefícios que você tem. Na época eu tinha celular de graça, seguro-saúde, salário, férias, 13º, blá, blá, blá. Eu falei, já abri. Já minha cabeça já tava, eu já fui viajar sabendo que eu ia voltar, ia sair, era tudo programado. E aí foi como eu comecei. E como é que você começou? Atendendo amigos, fazendo pequenas encomendas, ou você já tinha um plano estratégico definido? Não, mais ou menos, porque assim, quando eu comecei, tinha já o boca a boca sempre funciona, da Amigas da Mãe. Tá. Amigas da mãe que levou pro trabalho, eu levava no estágio e tal. O foco qual que era? Era festas de casamento, aniversários? Boa pergunta. Então o que eu fiz? Eu quis entrar para o mercado
primeiro de atendimento direto para eventos. Então era bolo de casamento, que eu tinha acabado de aprender, e docinhos de festa, que era o que eu tinha das receitas de mamãe. Tá. Então, mamãe sentou comigo, pegamos as receitas, adaptei as receitas da minha avó, por exemplo, um prato de abacaxi para um prato de açúcar, viraram gramas, porque era tudo em pratos antigamente. Você padronizou. Padronizei. E aí comecei aí sim, a aplicar a parte que eu gostaria. Mas aí vieram as primeiras dificuldades, né? A parte administrativa não é aquela coisa fácil que você acha que é. Então você tem que fazer as fichas técnicas. Até hoje em dia, tem pessoas que trabalham com isso que não sabem como é a ficha técnica. Nem como monta, nem quanto custa o produto, nem quanto você está vendendo, quanto você está ganhando para pagar a conta. Então aí você vê que o coração da empresa estava nas receitas na cozinha, mas no administrativo também. Tem muita gente que quebra, né? Isso é muito comum, porque não consegue fazer o administrativo andar. Isso a gente já sabe bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu queria que meu produto fosse compatível. E aí eu fiz assessoria de imprensa. Então no primeiro mês eu fui em 8 programas de televisão. E aí eu comecei a ver esse retorno e realmente a Isabela, a Pati Piva, a Nininha veio um pouco depois, Marisa Doces eram as minhas concorrentes para fazer os casamentos. Aí eu falei, agora começou E falando em televisão, eu tô acostumado a te ver em vários programas. Conta um pouquinho pra gente aonde você já esteve. Eu sei que você participa como jurada, inclusive jurada internacional em eventos na França, de chocolate. Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Como que começou? Na verdade, eu comecei na parte de competições, que no Brasil isso não é muito divulgado, é muito menos incentivado, né? Gil, você pode ir comendo, tá? É de verdade, pastelzinho, bolinho. Você pode ir provando também. Então eu me encantei por isso, por essas competições de confeitaria que existem fora do país. Eu descobri indo numa feira que chama Salão de Chocolat em Paris, que tem todo ano, e de 2 em 2 anos tem uma competição, que é Chocolate World, que é a Calebo que promove. E eu ficava lá sentadinha na arena assistindo aquela pessoa dentro do box ali, perrengando, mas ficava admirada com aquilo. Então eu passava dias assistindo. E voltava para o Brasil e acabou que a gente conseguiu aqui de uma forma de eu participar de algumas competições fora, sem dinheiro nenhum, sem ajuda nenhuma. E eu fui com a cara e a coragem, né? Nunca fiquei entre os primeiros, mas fui representar o país com o que eu sabia, o que eu tinha. E aí que vieram os convites para começar a dar aula. Hoje eu dou aula na Anhembi Morumbi, na pós-graduação de confeitaria artística, então é uma evolução para mim, poder compartilhar tudo que eu aprendi, esses 20 anos, são 23 diplomas só de curso de confeitaria, que eu investi meu dinheiro, então isso aqui dentro está lotado de conhecimento e eu estou amando poder compartilhar. E a televisão é uma coisa que também é uma coisa maravilhosa para mim, porque você atinge mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, apesar Eu já te vi lá no Que Seja Doce, Sim. no Bake Off Brasil. Que mais? Esses são os programas que são da modernidade, vamos dizer. Que estão na moda, né? Que são as competições de confeitaria. Mas programas tipo Ana Maria Braga, Dia a Dia, Otávio Mesquita, acho que todas as emissoras eu fui para fazer alguma receita, que eu acho incrível, porque você pega o público de dona de casa, que também é interessante, porque eu sempre falo que o simples bem feito é mais difícil de fazer, então são pulo do gato de técnicas que se você não sabe não vai sair certo, principalmente confeitaria, que é a ciência exata que a gente fala. É isso que eu queria falar, sobre a precisão desse seu mercado. Eu já tentei, já me aventurei, eu sou metido a cozinheira, às vezes eu tento fazer algumas coisas, salgados a gente até consegue se virar. Agora doce eu sou uma negação. Então imagina que você seja uma pessoa extremamente perfeccionista. Sim. Porque hoje eu imagino que doce é precisão. Sim. 1 grama a mais de açúcar, uma clara de ovo um pouquinho maior, uma gema, resulta num trabalho totalmente diferente. A vida corporativa, o seu início no mercado corporativo influenciou? Você acha que isso foi positivo para esse seu perfeccionismo ou não? Sim, e eu acho que a experiência do dia a dia é mais. Assim, eu sempre falo até para os alunos e para os funcionários, se ponham no lugar do cliente. Isso é muito legal, porque às vezes alguém faz alguma coisa, sabe quando faz de qualquer jeito? Fala, vai, faz esse bombom logo que ela não vai perceber. Aí eu bato o olho porque eu peso 1 por 1.
Então os bombons são pesados. Cada doce é pesado um por um. Então, quando eu tinha a loja você tem uma aberta, festa, você vai fazer 1000 doces e você pesa doce a doce. Doce a doce. Então, isso é um padrão que, assim, primeiro, porque eu acho bonito, beleza. Segundo, porque é custo. Então, se a tia enrolou mais ou enrolou menos, é custo a mais ou custo a menos. E padrão, você olha... Então, eu olhava e sabia qual não estava no peso. Então, tipo, eu já tenho um olho de lince que é insuportável. Segundo, acabamento, que eu pego o doce, olho o acabamento do doce, porque eu salgadinho gosto não tem que ter o mesmo padrão de exigência, tá? Por favor. Elas dão licença que tá delicioso. Então, por exemplo, você vê que essas bolinhas são padronizadas. Eu acho bonito isso. Você tá lidando com uma festa de um casamento, a noiva quer uma coisa impecável. A mesa de doces virou um objeto de desejo. Então, você não pode fazer de qualquer jeito. Então você também tem uma função social bastante importante, que é preparar novos profissionais. E você é professora também, pois né? Como é que você se sente que quando você dá uma aula numa universidade de pós-graduação é para um público que já tem um certo domínio das técnicas? Zero. Não tem zero? Zero, deixa eu te contar. Então, os alunos e a tia estão no mesmo patamar. No mesmo. Então, isso que é mais louco, porque aí o desafio maior é esse. Os alunos da AMB Morumbi, principalmente, não sabem nem montar o saco de confeitar. Que é o saco de confeitar, você dá o saco, adaptador de bico e o bico de confeitar. Não sabem o que fazer, beleza. Então é do zero, o que eu até prefiro, que aí não tem aquela coisa do vício e tal. Então é assim, você tem que mostrar pra ele que a técnica vai fazer diferença no resultado. Então, aproveitando e falando em festas, qual a melhor festa que você já foi na sua vida e por quê? Olha, de bate pronto assim, você falando, eu lembrei de uma festa de um cara que chama Ricardo Aredi, que é um dos donos da drogaria Onofre, quando ele fez 40 anos. E a gente se conheceu num condomínio em Cambori, na praia, e ele fez essa festa. Ele nos convidou, tipo, eu não sou amiga íntima dele, né? Meus pais são amigos e tal. A gente foi na festa e teve a Neca, Mena Barreto, fez a comida. E foi a primeira festa que eu fui que você... Sabe, eu tenho um segredo de vida agora. De uns anos pra cá eu mudei. Eu quero me sentir em casa, em tudo. É no trabalho, fazer o que eu gosto para me sentir em casa. É conviver com pessoas que eu gosto que me façam me sentir em casa. É a palavra do momento, eu me sentir em casa. E nessa festa eu me senti em casa. Então teve o show do Sidney Magal, e todo mundo dançou à vontade, a comida rolou a noite inteira. Eu não sei, era uma energia tão boa. Até às 7 da manhã ninguém foi embora. Dali pra frente, falei, gente, isso é uma festa bacana, entendeu? Ou seja, tinha uma certa informalidade que deixava você à vontade. Total. É o que acontece no boteco. As festas do boteco em casa são assim também. Sim. Falando em boteco, a gente está comendo salgadinhos, mas eu queria saber de você. Que doce você gostaria de encontrar num boteco? Então, eu sou... O negócio do caseiro, né, que eu falei do bem feito, o churros com doce de leite não dá pra fugir, que o seu é fantástico, que, aliás, gente, ele criou a própria receita, eu vou ter que falar porque é demais. É, assim, de vício... É bom, realmente é bom. É bom, esse é bom. Então, é gosto de infância, eu gosto de coisas que façam mexer com a memória olfativa, gustativa, a gente já fez várias experiências gastronômicas juntos, né? Com vinhos, inclusive, e gente, fazemos também no boteco. E isso eu acho que é incrível, você conseguir comer. Então eu gosto de doces caseiros, gosto do doce de leite delícia com churros, eu gosto de doces de bananada, adoro doce de banana, cocada, eu gosto desse tipo de doce, por quê? As comidinhas de boteco já é forte, entendeu? Já é pesado. Se for comer, quero coisa de chocolate, parará, acho muito pesado. Então eu gosto de rocambole de goiabada, brigadeiro de paçoca, que eu faço. Adoro, então eu gosto disso, uma coisinha que você fica beliscando. Gil, me fala de um livro que você tenha lido, que tenha marcado a sua vida, que você pode recomendar para nós. Então, eu tô num ano de transformação, né, da minha vida, então essas coisas que estão saindo hoje é um ano que eu parei um pouco para pensar no daqui para frente, usando o daqui para trás. E acabei de ler 2 livros que... Vou falar 2, pode? Pode. Que mudaram um pouco o meu jeito de pensar. Pode, porque hoje você é a primeira mulher e você é menina, pode. E esse primeiro foi indicação de uma palestra de um amigo meu que é fotógrafo, nada a ver, mas
que mudou também um pouco minha vida nesse sentido, que chama Start With Why. Em português ele chama só Porquê, que é do Simon Sinek, sei lá como é que fala, que é uma coisa muito importante. Por que você faz o que você faz, entendeu? Porque as pessoas começam a falar assim, eu faço, o que você faz? Eu faço comida de boteco. Mas por que você faz isso? Qual é o objetivo final? Eu quero ganhar dinheiro? Não, isso é resultado, entendeu? Então eles criam um negócio que chama Golden Circle, que você é o porquê, o como e o que, né? E as pessoas sempre falam, eu faço isso por causa daquilo. Não, eu quero saber... Como e por quê. Eu quero saber por quê. Por que você acorda todo dia de manhã e vai fazer alguma coisa para melhorar? Quem que vai perceber o que você está fazendo? O que é você, entendeu? Não é só o produto. Acho que é você, que as pessoas têm que comprar você primeiro. Pô. E o outro, que é outro aprendizado também, que isso é uma coisa de personalidade minha. Eu sou super, hiper, mega, você tá vendo meu jeito, não pode falar, eu sou muito ansiosa. Além de tudo, sou chocolate, então eu como chocolate o dia inteiro, a noite inteira. Meu gasto falou, para de comer choquito antes de dormir. Você precisa acalmar, né? Que chama Ansiedade, esse é o volume 2, Autocontrole, do Augusto Cury. Quando eu comecei, principalmente, tinha aquela coisa do sonho, aí o cardápio, você já passou por isso, né? Você vai montar o primeiro cardápio, você põe 80 itens, quero vender isso. Tudo que você gosta. Tudo que você gosta, tudo que você sonha. Viagens, aquelas fotos que você recolhe, parará, e fala, agora quero assim, beleza. Não vai funcionar daquele jeito e você tem que estar preparado para as frustrações. E eu não estava preparada. Juliana não para, igual você. Não para de fazer coisa, não para de trabalhar. Ia montar evento sábado e domingo e não cuidei da minha saúde e ganhei uma arritmia. Fiquei 7 anos tomando remédio pro coração. E eu falei, eu com 40 anos, hoje eu tenho 42, faz 2 anos que eu parei de tomar o remédio. E eu cheguei e falei, eu tô com medo de morrer, porque eu tinha taquicardia dormindo. E eu acordava desesperada, morando sozinha, eu falei, eu não quero parar minhas coisas, porque uma hora o corpo vai parar. Se você pudesse escrever uma frase e colocar num quadro, que então, frase seria essa? Vem daí também. Opa, tudo junto. Não, porque é uma coisa muito simples, sonhos não são desejos, e assim... Sonhos não são desejos. Sonhos, pelo que eu aprendi, né, agora nessas leituras, são... projetos de vida que vão construir sua história. Desejos são intenções mais superficiais. E aí eu aprendi isso, que você tem que ter disciplina, foco, ter uma estratégia, escolher o que você vai fazer e saber que você vai, escolhendo coisas, você vai ter perdas. Isso é muito importante, porque não adianta, você não vai ganhar tudo, entendeu? E aí, esse é o resuminho do sonho que eu queria falar. Deixa eu aproveitar uma deixa aqui. No nosso primeiro episódio, o Guilherme, nosso entrevistado, ele colocou uma frase bastante interessante. Ele diz o seguinte: se você não realizar os seus sonhos, alguém vai te pagar para realizar os deles. Exatamente o que você acabou de falar. Viu? Gil, para finalizar, o que você diria para Juliana de 10 anos atrás? Se pudesse voltar no tempo, o que você falaria para Juliana? Eu ia falar assim, calma. Porque assim, eu acabei fazendo coisas não sem pensar, mas eu acho que eu faria de outra forma, cortando alguns caminhos, né? Então, se eu tivesse com meu aprendizado de hoje, com a cabeça que eu tô, eu acho que eu teria ganhado mais algumas coisas em menos tempo. E outra coisa muito importante, não é selecionar o meu público. Naturalmente, eu quero que as pessoas que me procurem venham por tudo que está aqui dentro e não pelo brigadeiro que está ali em cima da mesa, entendeu? Eu quero que ela realize o sonho da vida dela, falando, a Juliana tem uma história, a Juliana vai acompanhar a minha história dos meus filhos, mas eu quero que a pessoa que venha para mim não queira ficar vendo só foto minha. Queira vir e isso também eu aprendi. Muito bom, Gil. Adorei o nosso papo. Obrigada. Tem que te agradecer. Vamos brindar mais uma vez. Na próxima eu vou fazer um brigadeiro, gente. Por favor, com a minha cachaça. Com a sua cachaça do Boteco em Casa. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigada pelo convite. Sabe que você pode contar comigo e com o Boteco em Casa pro que for necessário. Obrigada. Viva. Parabéns, sucesso. Para nós.